bem, faltando alguns minutinhos aí, daqui a pouco tô saindo pra dar aula, a faculdade fez MIP. Então eu quero fazer uma gravação muito rápida aqui. Lá eu vou ter 4 horas de aula, vai ser uma aula muito demorada. Então dessa vez eu não vou gravar o tempo específico como seria lá, né? Então, porque 4 horas, afinal de contas, são muitas horas de aulas, né? Hora-aulas. Mas pelo menos eu quero fazer um resumo geral de tudo que eu estudei, até porque é uma disciplina que não é uma disciplina fácil, direito empresarial, certo? Tem muitas informações, certo? E essas informações que eu tenho estudado, tenho me dedicado aqui para essa aula. Eu quero fazer um apanhado geral, certo? Um resumo geral para me preparar para mais tarde. Então, vamos começar falando. Primeiro, boa noite, né? E em seguida vamos iniciar agora como se eu estivesse lá, né? Já na FESMIP, já ministrando essa aula. Então é o seguinte, eu vou começar lá pelo plano de curso. Então aqui eu vou fazer da mesma maneira, eu vou começar pelo plano de curso. Eu estou aqui com o plano de curso FESMIP, da FESMIP, certo? Um curso preparatório para as carreiras do Ministério Público, nível de pós-graduação lato sensu. Para a turma do pessoal da especialização, lá da FESMIP, está se preparando para as carreiras do Ministério Público. Então eu preparei aqui, né, um plano de curso Direito Empresarial 2017.1, professora mestra Luana Lima Guzmão Zenaide, ementa do curso. O curso será desenvolvido com o escopo de trazer contribuições na esfera do direito empresarial em assuntos relacionados ao cotidiano das carreiras jurídicas, no que se aplica o conhecimento do direito empresarial, principalmente verificando a participação do Ministério Público nos assuntos que versam sobre as diversas temáticas do direito empresarial. Objetivos: fundamentar os aspectos históricos e conceituais do direito empresarial, situando e conceituando na contemporaneidade e no Brasil. Oferecer subsídios, e o outro objetivo é oferecer subsídios para a compreensão dos pontos do direito comercial, dos principais pontos do direito comercial, os quais são debatidos em concurso público e para facilitar a compreensão do assunto a nível de doutrina jurídica, para quem tem dificuldade de dissertar sobre o tema direito empresarial a nível de pós-graduação, lato sensu, para fazer seus escritos de maneira bem instruída. Então, o conteúdo programático da aula de hoje vamos falar da aula 1, parte 1, certo? Então, conteúdo programático. Então, vão ser 5 encontros, certo? Totalizando um total de 20 horas aulas, certo? Vou colocar aqui 25 encontros, 20 horas aulas. Totalizando um total de 20 horas aulas. Então, o conteúdo programático. Aula 1, parte 1. Teoria dos atos do comércio. Teoria da empresa. Sociedades limitadas. Pedido de falência e impontualidade dos pontos de falência. Essa é a primeira parte da aula 1, que é a aula de hoje. Segunda parte, parte 2. Da aula de hoje, aula 1. Que vai ser a aula 1. Empresário individual. Contrato de arrendamento mercantil de leasing.
contrato de alienação fiduciária, em garantia ao estado de estabelecimento, sociedades anônimas, Ministério Público, no processo de insolvência empresarial, falências e recuperação de empresas, sentença de falência. Aula 2, parte 1, letra de câmbio. Eu vou ler todas, estou lendo aqui todo o plano de curso porque é isso que eu vou fazer na aula de hoje, porque mesmo que eu vou dar o assunto somente da aula 1, parte 1 e parte 2. Só que né, tô lendo todos os pontos de todas as aulas que eu vou decorrer, só os tópicos, né? Só os tópicos. Que aí quando eu começar a aula, quando eu começar as explicações, aí vai ser só da aula 1. Mas por enquanto vou fazer que nem lá. Explicar, aliás, dizer todos os pontos que são de cada aula, de cada encontro que nós iremos ter. Aula 2, parte 1, letra de câmbio, nota promissória, responsabilidade do administrador da sociedade limitada e sociedade anônima, contrato de fatorização factoring, contrato de desconto bancários, contrato de abertura de crédito em conta corrente, habilitação, verificação e classificação de crédito na falência. Aula 2, parte 2, protesto, ações cambiais, ação de locupletamento, títulos de crédito virtuais, sistema de infraestrutura, chaves públicas, ICP Brasil, direito de retirada, exclusão de sócio, apuração de haveres, contrato de cartão de crédito, efeitos da falência quanto à pessoa do falido, agência de falência, Ministério Público, juízo administrador, credores e assembleia de credores. Aula 3, parte 1, teoria geral dos títulos de crédito, sociedades controladoras e controladas, holdings, sociedades coligadas, grupos de sociedades, consórcio de sociedades, sociedade de propósito específico, sociedade offshores, efeitos da falência em relação aos bens do falido, pedido de restituição, embargos de terceiros. Aula 3, parte 2, princípios e atributos de direito cambiário, interesses transindividuais societários, efeitos da falência quanto aos contratos do falido, regime de administração especial temporária, intervenção e liquidação extrajudicial. Aula 4, parte 1, sociedades simples, empresariais, sociedades cooperativas, Sistema Nacional de Registro de Sociedades, juntas comerciais e registros civis e pessoas jurídicas, sociedades limitadas, desconsideração da personalidade jurídica, ação revogatória, inquérito civil, apuração dos crimes falimentares de recuperação de empresas, formas de investigação e de procedimento judicial. Aula 4, parte 2, teoria geral do direito societário, sociedade em conta de participação, sociedade comum, função social da empresa, governança, cooperativa, poupança popular, sociedades anônimas, realização de ativo, liquidação do passivo, na falência, sentença de encerramento e sentença de reabilitação na falência. Aula 1, parte 1, cheque, duplicata, cédula de crédito bancário, recuperação de empresas, incorporação, fusão, cisão e transformação de sociedades. Aula 5, parte 2, contrato de trespasse, de estabelecimento empresarial, contrato de franquia empresarial, endosso, aceite, aval, concorrência e controle. Indicações bibliográficas: Gladson Mamed, Direito Empresarial Brasileiro, volume 1, volume 2, 3 e 4. Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, volume 1. Silvio Salvo Venosa, Direito Civil e Direito Empresarial, volume 3. Então é isso. A aula de hoje, vamos iniciar. Aqui eu coloquei o meu e-mail, certo? E coloquei os assuntos da parte 1 da aula de hoje, aula 1, parte 1. Então vamos falar das origens do direito empresarial, teoria dos atos do comércio, teoria da empresa, sociedades limitadas, pedido de falência e impontualidade dos atos de falência. Então vamos iniciar pelas origens do direito empresarial.
A princípio eu ia fazer uma aula que nem lá. Eu ia fazer 4 horas de aula, 4 horas de vídeo seguidos. Só que como só que como eu não Só que como eu não vou ter tempo, porque já está em cima da hora, eu tenho que jantar e sair da aula. Então eu vou fazer um resumo mesmo do que eu vou discorrer na aula de hoje. Então, origens do direito empresarial, certo? Aqui nós vamos falar das duas espécies, as 3 fases de formação do direito empresarial. Fase das corporações de ofício, certo? Onde havia julgamento entre os juízes, eram escolhidos entre os próprios comerciantes. Então, entre os próprios comerciantes, eles mesmos julgavam e eles eram julgados entre eles. Havia julgamentos e havia um entendimento subjetivo do que ia ser decidido a respeito das transações comerciais naquela época. A época aí do período feudal, certo? Da Idade Média. Então existiam as corporações de ofício. Mais adiante, então eram os juízes classistas, certo? Que eram escolhidos entre os próprios comerciantes lá da época, e eles decidiam, certo, sobre as temáticas comerciais. A princípio eles decidiam só sobre relações comerciais, mas adiante com a Revolução Francesa houve pressão para que ficasse sendo decidido também sobre as questões sociais. Então essa é a primeira fase, certo, do direito comercial. Em seguida, temos a fase do Código de Comércio, através, certo, do Código do Comércio Comercial da França, influenciou diversos outros países, inclusive o Brasil. Então, em 1850 é criado o Código Comercial do Brasil, o primeiro código do Brasil. Então, passamos de uma fase subjetiva para uma fase objetiva, certo? É regulamentado os atos de comércio no regulamento 737, certo? Então, o atos de comércio pode ser exemplificado como um contrato de compra e venda, câmbio, operações de seguro, transporte de mercadorias. Então, são considerados comércios, contratando com a proteção de normas comerciais aqueles atos expressamente definidos como tal. Então, esses são os atos de comércio. Então, essa é a fase dos atos de comércio. E a teoria da empresa é a teoria que vige ainda hoje. O nosso Código Comercial atual, certo, trata ainda, certo, desse tipo de comércio. Então, o Código de 1942 na Itália consagrou-se a terceira e última fase de formação do direito empresarial, a qual até hoje está vigente, que aqui também vigora aqui no Brasil. Então, o amparo da lei comercial recai e não tem razão em condição de não tem em razão da condição do comerciante, não em razão da presença, não do ato em uma lista para ser julgado como um ato de comércio ou não, mas sim em razão da caracterização ou não da atividade comercial. Ou seja, a teoria da empresa ela vai recair não sobre a atividade empresarial na pessoa do empresário, nem as relações geradas na atividade de empresa e suas consequências nos atos do empresário e nas pessoas. Então, a teoria da empresa ela não vai recair não é sobre a pessoa do empresário, nem sobre o estabelecimento, certo? Vai recair sobre as atividades comerciais. Então, o direito comercial ele vai tutelar o quê? Vai tutelar as relações comerciais e vai tutelar também, certo? Além das relações comerciais, a atividade comercial. É isso que vai acontecer. Então, a teoria da empresa efetiva é a inserção do ordenamento nacional somente com o advento do Código Civil de 2002, que derrogou a primeira parte do Código Comercial de 1850. Atualmente, somente a parte referente do comércio marítimo continua vigente no Código Comercial. Então, Rubens Requião, que é o autor que nós estamos adotando, certo, para essas primeiras aulas, essas aulas de hoje. O autor Gladson Mamelli também é um ótimo. O Silvio Salvo Venosa é um autor mais conservador, de linguagem um pouco mais prolixa. Mas o Mamedes é um autor bastante atualizado, é um ótimo livro. Mas esse autor aqui também é um autor bom, ele é bastante considerado no direito comercial. Então hoje eu trouxe esse livro do Rubens Requião,
certo? Estou ministrando minhas aulas, essa aula de hoje, de acordo com esse livro, certo? Então, a teoria objetiva, então, para o Rubens Requião, ele vai considerar, certo, que a teoria dos atos de comércio, na época do ato de comércio, era uma teoria que passou mais do sistema do subjetivismo para o objetivismo, certo? A teoria dos atos de comércio saiu daquela fase dos juízes classistas, certo? Daquela fase em que havia um julgamento de acordo com as corporações de ofício, certo? E passou a ser decidido, certo? Com o objetivismo, certo? Com os atos de comércio, com um código regulamentado. Primeiramente um código francês e em seguida, certo? Foi surgindo um outro tipo de código específico, certo? Dessa teoria, certo? Então, tirou a parte da teoria e tornou mais objetivo o direito. Não era decidido somente em julgamentos específicos, então em julgamentos subjetivos. Dessa vez existia uma lei que iria orientar, certo, essas pessoas que eram regidos por leis comerciais. Essas relações comerciais, de agora em diante, ia ser decidido, certo, por regulamento específico. Então essa fase o Rubens Bequião vai denominar o direito comercial como disciplina dos atos de comércio. Então é o conceito objetivo, certo? É o objetivo do direito empresarial. Sociedades limitadas. As sociedades limitadas são aquelas de responsabilidade limitada. É um direito específico de sócios que não podem ser responsabilizados pelos prejuízos advindos de atividade de sociedade além das suas participações. Quer dizer, a responsabilidade ela não se confunde com os bens pessoais, certo? As pessoas jurídicas, certo? Tem a sua cota parte de participação. Só aquela cota parte de participação que vai ser, certo, de responsabilidade dentro daquela empresa. O que vier mais adiante a considerar algum tipo de problemática surgida nesse tipo de relação, os sócios, certo? Os sócios não vão se responsabilizar, certo? Nem os empresários dessa empresa não vão se responsabilizar somente pelaquela quarta parte. Então se chama empresa de responsabilidade limitada. Ela é distinguida, certo? Ela é caracterizada pela sigla LTDA, ou LDA, LTDA ponto ou LDA ponto, certo? É a sociedades limitadas. Então, ela pode ser vista como as seguintes siglas: o símbolo de companhia, certo? Com o nome companhia, CIA, ponto, limitada, ponto, LTDA, ponto. Então, essa é a sociedade limitada, certo? Caso a palavra limitada não exista, certo? Não exista no nome da sociedade, não consta o nome da sociedade, presume-se então que a sociedade ela é ilimitada, certo? Então é isso. Então são duas características de sociedades limitadas. Os sócios que se alinham nessas sociedades limitadas, eles vão entrar e dizer, olha, vamos investir determinados capitais para integralizar, certo? Uma responsabilidade de acordo com essa cota parte que eu estou investindo nessa empresa. O que ocorrer a mais dessa minha cota parte, eu não me responsabilizo. Eu como sócio dessa empresa, vou me responsabilizar somente com essa cota de participação. A minha participação nessa empresa é vinculada a esse tipo
de atividade, a esse tipo de lucro, a esse valor de número. Então, o investimento que é feito naquela responsabilidade, a cota parte. Então, a cota parte com quem você entrou, então você vai ter se você vai ser o sócio majoritário, se você vai ser um dos associados, tá? Aquilo dali que você investiu naquela empresa, uma parte do que você investiu, você vai se responsabilizar somente por aquilo. Então, por isso que se chama limitada. Quer dizer, se você tiver outras empresas ou se você tiver bens pessoais, não vão se confundir, não vão, em caso de mais na frente de você ser acionado na justiça, ou se acontecer alguma confusão patrimonial, essa outra, além dessa cota parte, nada vai ser, certo? Como é que se diz? Requisitado além disso. E para identificar essas empresas, mais uma vez, vamos dizer, as abreviações são tidas como LTDA, certo? Ou LTDA ponto, ou companhia, o símbolo de companhia, certo? CIA ponto e LTDA ponto, certo? Quando não tem essas siglas, ou então LDA ponto. Quando não tem essas siglas, então presume-se que aquela sociedade que não consta do nome limitada, ela é ilimitada, certo? Entre os sócios, passando a ter características jurídicas de uma sociedade em nome coletivo, certo? O ingresso e a retirada. Essas regras de sociedade limitada servem tanto para aqueles que entraram no processo no início, certo? Do processo de formação dessa empresa de responsabilidade limitada, como também aqueles que entraram já no decorrer, certo? Vamos dizer que a empresa tenha dado certo, aí no decorrer aí outras pessoas quiseram se integrar àquela empresa. Uma pessoa saiu e foi substituída por outra, certo? Outra foi colocada no lugar daquela pessoa. Então, a cota parte daquela pessoa vai ser substituída. Se eu tinha uma outra cota parte e eu entrei com uma renda a mais do que eu tinha, integralizei e somei com aquela daquela pessoa que eu estou substituindo, então uma cota parte da que eu trouxe de uma outra empresa, somada àquela cota parte daquela pessoa que saiu, vai ser unida a minha e eu vou integrar uma cota parte àquela empresa. E vou me responsabilizar somente por aquela cota parte que eu estou investindo nessa empresa de responsabilidade limitada. Então a regra vale tanto para os veteranos como para os novos que são, certo? As novas pessoas que estão sendo incluídas nessa empresa, certo? Então essa é a sociedade limitada. Pedido de falência. O pedido de falência é outro tema que iremos estudar na aula de hoje, certo? Então, a viabilidade do pedido de falência. Quando é que ocorre a viabilidade do pedido de falência? Quando o credor consegue comprovar através de um título, certo? De um título protestado, em protesto, uma duplicata, um cheque, uma nota promissória de que a pessoa não pagou e soma o total de mais de 40 salários mínimos essa dívida e não há justificativa nenhuma para aquela pessoa não estar quitando aquela dívida, certo? Ela poderia estar quitando aquela dívida e não está quitando aquela dívida, certo? Não justificou de nenhuma maneira porque não pagou aquela dívida. E então o credor daquela dívida então vai a protesto, protesta aquela dívida extrajudicialmente em cartório ou judicialmente em ação judicial. Pega o título, mostra a prova documental, então há uma intimação, certo, para aquela parte presencial com a assinatura daquela pessoa, do recebedor, certo, do recebedor devedor, diz, olha, eu tô te acionando com pedido de falência por causa disso, disso e disso. Está aqui a prova de que você é devedor, certo? Então, nesses casos aí, é lícito o pedido de falência. Você preencheu os requisitos do pedido de falência. Outra exigência é que haja uma inscrição, aliás, haja uma intimação pessoal e assinada daquela pessoa, o título seja protestado e que exista uma insolvência, certo?
uma insolvência por parte do devedor, certo? Uma insolvência por parte do devedor. Também chamada de impontualidade. Uma insolvência, você está impontual, quer dizer, você não pagou a dívida e você também não justificou o motivo de não estar pagando aquela dívida. Então, nesse caso aí, você tem, certo? Todos os requisitos estão preenchidos para que você, certo, pague arque com essa consequência dessa dívida, certo? Que você contraiu com seus credores, certo? Ou sócio, se você prejudicou algum sócio de alguma maneira e não conseguiu arcar com as consequências. Então aí é passível um pedido de falência. Então quem é que pode entrar com pedido de falência? O próprio devedor. Algumas vezes tem devedores que são honestos consigo mesmos. Diz, olha, eu estou numa situação da qual eu não estou conseguindo quitar minha dívida, certo? É aquele famoso devo, não nego, pago quando puder. E aí ele entra em recuperação judicial, ele verifica mediante a justiça se vai ser viável ou não uma recuperação judicial. Se for viável a recuperação judicial, no próprio prazo de lá, o Ministério Público e o juiz vai decretar se é um caso de recuperação judicial. Se não, vai ser decretada a falência, certo? E vai ser procurado pagar as dívidas, certo? Para não aumentar, para não virar uma bola de neve essas dívidas e para não gerar nenhum problema, nem para a parte do devedor e nem para a parte dos credores e nem para os sócios, certo? Nem para os sócios acionistas. Então é isso, certo? Além da impontualidade, a falência do empresário e da empresa pode ser decretada em uma situação que o devedor ele age de maneira desonesta. Por exemplo, ele vê que a empresa dele já está indo por um caminho ruim. Aí começa a agir de má fé. Por exemplo, faz uma liquidação precipitada, um negócio simulado, dá ou reforça a garantia ao credor, ausenta-se sem deixar representante, deixa de cumprir uma obrigação, certo? Então a falência é requerida. Então, o caso em que não será decretada agora, há casos em que a falência não poderá ser decretada. Quais são os casos em que não são decretada a falência? Se há uma falsidade no título, a prescrição, se a dívida foi paga, se houve vício no protesto. Então, tudo isso daí vai ser... O que vai acontecer? O juiz vai julgar o pedido de falência como vai ser julgado extinto, sem julgamento do mérito. Certo? Então é isso, certo? Então as pessoas que são... Quem é que pode requerer a falência? Pode requerer a falência o próprio devedor, certo? O cônjuge sobrevivente ou qualquer herdeiro do devedor, o cotista ou acionista do devedor e qualquer credor, certo? Então terminamos com essa questão da falência, certo? Do período de falência. Terminamos a primeira etapa da aula de hoje. Vamos agora para a segunda etapa. Como não vai dar tempo, já estou em cima da hora, vou jantar e já estou de saída. Então eu vou terminar por aqui. Então essa foi uma pincelada, certo? Para o que vamos dar na aula de hoje, certo? Vamos lecionar o que vamos trabalhar na aula de hoje. Vai ser um longo período de aula, 4 horas de aula, certo? Então, pelo menos agora eu só vou mencionar os próximos tópicos. Os próximos tópicos vão ser empresário individual, contrato de arrendamento mercantil, leasing, contrato de alienação fiduciária em garantia, estabelecimento empresarial, sociedades anônimas, Ministério Público no processo de insolvência empresarial. Isso aqui é muito importante para as pessoas que estão se preparando para as carreiras do Ministério Público, tem tudo a ver. E a sentença de falência. Então, esse assunto também fiz um estudo bastante detalhado, preparei bastante a aula e vou lecionar, certo? Dentro desse prazo que foi separado. Aqui foi só para pincelar mesmo, certo? O que vai ser mais adiante lecionado, né? Então eu vou deixar espaço também para as dúvidas, vou disponibilizar o e-mail, certo? Vou abrir espaço dentro da aula, certo? Para quem quiser debater sobre o assunto, quem quiser levantar dúvidas, certo? Falar alguma coisa a respeito desse assunto. Por enquanto, é isso que temos a tratar. É isso que temos a discorrer mediante esse assunto da aula de hoje. Muita coisa tem sido trabalhada dentro do direito empresarial, o direito... Eu aproveitei também, como
nós estamos falando de um tema que é bastante compilado, né, bastante, como é que se diz, regulamentado. Eu estou levando o VADMECO, né, aqui o VADMECO, certo? Com a lei, com as leis de falência, porque qualquer dúvida consulta o VAG, né, com a lei de falência, certo? E também a lei da sociedade, a lei das sociedades anônimas, que vai entrar nessa segunda parte dessa aula de hoje, certo? Lei de sociedades anônimas, certo? Se qualquer dúvida que tiver para ser desfeita, para ser um pouco mais debatido, um pouco mais instruído, então a gente vai estar trabalhando esses temas na aula de hoje. Então, no mais é isso. O livro de Rubens Equião, que pode ser conseguido na biblioteca da UFPB. Esse aqui eu peguei na biblioteca da UFPB, esse VADMECO me pertence. E esse livro aqui eu aluguei na biblioteca da UFPB, certo? E ele, como é que se diz, é um bom livro. Eu já utilizei muito do livro do Gladstone Mamed, que é um ótimo autor de direito empresarial, mas esse livro também, principalmente para essa parte inicial do direito empresarial, é um bom livro. Rubens Requião, certo? De maneira que vai ser bem aproveitado, certo, nessa aula de hoje. Desde já eu agradeço pela atenção de todos, e é isso, né? Já foi dito que deveria ser dito, o resumo, né? Isso aqui é um esboço do que eu vou ministrar na aula de hoje. Espero que ocorra eu possa facilitar o aprendizado dessas pessoas que estão se preparando a livro de pós-graduação Lato Sensu, especialização, até porque é essa a finalidade da aula de hoje.